É dia de Inter em campo, o Colorado tenta a sua primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro lá em Belém do Pará, contra a equipe do Remo. O técnico Paulo Pezzolano encaminhou a sua equipe para a partida importantíssima desta noite no Mangueirão. Tem novidades na lista de relacionados e pode ter novidades também na escalação do Internacional. No nosso pré-jogo a gente traz tudo, das duas escalações, de Paulo Pezzolano e Osório, e também o ambiente para a partida lá em Belém do Pará, a situação do Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a arbitragem da partida, onde assistir Remo e Inter pela quarta rodada do Brasileirão. Eu te conto tudo isso nesse vídeo, depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos aqui do nosso canal e esse vídeo sempre com o apoio da KTO. Tu já fez teu palpite na KTO? Tem chance extra rolando para tu brincar lá em kto.bet.br. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo. Vitória do Inter contra o Remo hoje às 7 da noite lá no Mangueirão, em Belém do Pará. Vitória colorada tá pagando 2,23. O empate 13,40. Uma vitória do Remo 3,45. Eu vou casadinho nessa vitória do Inter, 2,23. 9,6 tem Palmeiras e Fluminense, 1,83 a vitória do Palmeiras. Eu vou em vitória do Palmeiras. Grêmio e Galo hoje também 9,6. Eu vou em empate, tá pagando 3,40. E tem um Cruzeiro e Corinthians também lá em Belo Horizonte. 1,77 a vitória do Cruzeiro. Isso tudo dá uma odd 24, quase 25 lá na KTO. Ainda tem São Paulo e Curitiba, pô. A vitória de São Paulo 2,50. Se eu botar mais a vitória de São Paulo, dá uma odd 61. Tá? Se eu botar 5 pila, volta 300. E ainda tem Champions League hoje à tarde. Real Madrid 1,66. Isso aí, se eu botar mais o Real Madrid, dá uma odd 101. Paris Saint-Germain contra o Mônaco. Tem muitos jogos, aproveita, vai lá na KTO e dá uma brincada, aproveita a chance extra também. Odd de 1,80. Se tu errar o teu palpite, tu ganha 20 pila para seguir brincando lá na KTO. Bom, gente, vamos lá. Hoje à noite, 7 horas da noite, tem Inter e Remo, Remo e Inter lá em Belém do Pará. Tá? Esse jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter até o momento 19º colocado, um pontinho somado. É verdade que é muito início ainda, né? Só 3 rodadas disputadas até então nesse Campeonato Brasileiro, mas é uma situação obviamente incômoda porque o Inter ainda não venceu na competição, até fez bons jogos. Acho que o ponto fora da curva é a derrota na estreia contra o Atlético Paranaense dentro do estádio Beira-Rio. Depois o Inter jogou muito bem, merecia ter vencido o Flamengo e acabou empatando, e teve uma atuação, diria que decente, até quase boa, contra o Palmeiras em casa, mas o Palmeiras é um time mais forte, acabou vencendo por 3-1, então quarta rodada, jogo lá em Belém do Pará, e depois o Inter tem um jogo no Brasileirão, depois das finais do Campeonato Gaúcho, nos 2 próximos finais de semana, o Inter tem um Atlético Mineiro fora, lá em Belo Horizonte, então é um jogo também complicado, por isso seria importante o Inter ter a primeira vitória no Brasileirão hoje. O Inter chegou ontem à noite com muita festa lá em Belém do Pará, muitos torcedores, ruas de fogo na chegada da delegação no hotel, e o técnico Paulo Pezzolano tem novidades em relação à sua escalação para o jogo desta noite, tá? Matheus Bahia, regularizado no BID, está à disposição, tá? Carboneiro e Paulinho recuperados. O Carboneiro ficou fazendo um trabalho de controle de carga nas últimas 2 semanas, ficou fora das semifinais do Gauchão contra o Ipiranga de Erechim. E o Paulinho, naquele jogo contra o Palmeiras na terceira rodada, teve uma pancada nas costas e teve um problema de lombalgia. Os dois estão à disposição e devem começar a partida. O Matheus Bahia, regularizado no BID, deve começar no banco de reservas. Os únicos 2 desfalques do Inter, Vitor Gabriel e Tabata, que seguem entregues ao departamento médico. A expectativa do Inter é recuperá-los para a final do Gauchão no próximo domingo lá na Arena. Os relacionados do Inter, tá? Os goleiros Antony, Diego Esser e Rocher. Os laterais Bruno Gomes, Aguirre, Matheus Bahia e Bernabei. Os zagueiros Mercado, Juninho, Félix Torres e Pedro Cauã. Os volantes Ronaldo, Villagra, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodrigues e Paulinho. Os meias Alex e Alan Patrick. E os atacantes Kaique, Alejandro, Borré, Carboneiro e Vitinho. Esses os relacionados do Internacional para o jogo de hoje,
7 horas da noite, lá em Belém do Pará, contra a equipe do Remo. O provável Inter, tá? Tem Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Félix Torres ou Juninho na zaga ao lado do Gabriel Mercado e o Bernabé na lateral esquerda. Se jogar Félix Torres, deve ser Félix pela direita e Mercado pela esquerda. Se jogar Juninho, deve ser Juninho pela esquerda e Mercado pela direita. No meio de campo, Ronaldo, primeiro volante, mais à frente Paulinho Paula, Vitinho e Carboneiro nas pontas, Alan Patrick centralizado e no comando de ataque Rafael Borré. Se não acontecer nenhuma surpresa, deve ser essa a escalação do técnico Paulo Pezzolano para o jogo de logo mais às 7 da noite lá em Belém do Pará, no Mangueirão, contra a equipe do Remo. O adversário do Internacional, o Remo, que nesse momento é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 2 pontos, 3 rodadas, perdeu uma, empatou 2. Os empates foram contra Mirassol e Galo. O jogo do Galo chegou a empatar no final, né? Foi um baita 3-3 no jogo lá em Belo Horizonte. E talvez o ponto fora da curva, apesar de ser menos time do que o Mirassol, até por tudo que o Mirassol fez ano passado, mas o Remo abriu 2-0 contra esse Mirassol jogando em casa no Mangueirão e tomou um empate. Talvez ali fosse o jogo para o Remo ter mais 2 pontinhos e ter 4 pontos e estar numa situação ainda mais confortável nesse início de Brasileirão. O Osório, técnico, e para quem não lembra, né, técnico do Atlético Nacional, do São Paulo aqui no futebol brasileiro, treinador estrangeiro que fez trabalhos de destaque há algum tempo atrás, é o técnico do Remo e deve mandar a equipe titular base do Remo para essa partida, com Marcelo Rangel no gol, João Lucas, ex-Grêmio, na lateral direita, Marlon e Kaique a zaga e o Léo Andrade na lateral esquerda. Pico, o primeiro volante, mais à frente Zé Ricardo e Patrick de Paula, aquele mesmo ex-Palmeiras e Botafogo, e no ataque Vitor Bueno, aquele Santos, Atlético Paranaense e São Paulo, Aleph Manga do outro lado e João Pedro no comando de ataque. Essa deve ser a equipe do Remo para o jogo contra o Internacional. O Remo que tem velhos conhecidos, tem o Patrick Choco, né, que não deve ficar à disposição, ou se não deve começar no banco de reservas, e outros jogadores. O Remo que agora está tentando o Jess Lingard, né, que jogou muito tempo no Manchester United, na seleção inglesa, o Zuma, zagueiro de seleção francesa e do Chelsea. São tentativas ousadas aí do Remo para a disputa da Série A dessa temporada. Esse jogo que vai ter o comando, para mim, um dos piores árbitros do futebol brasileiro, do Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, auxiliado pelo Nailton Júnior de Souza Oliveira, do estado do Ceará, o Thiago Henrique Neto Correia Farinha, do Rio de Janeiro, o VAR Thiago Duarte Peixoto, do estado de São Paulo, quarteto de arbitragem para o jogo de hoje, logo mais lá no Mangueirão, jogo que terá a transmissão do Premier, TV fechada, pay-per-view. O Premier vai transmitir o jogo entre Remo e Inter, válido pela 4ª rodada do Brasileirão, tá certo? Bom, deixa o teu palpite, na KTO o meu palpite é 2-1 Inter. 2-1 Inter é o meu palpite lá em kto.bet.br. Deixa o teu palpite aqui nos comentários, vamos interagir por aqui e não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada. Eu volto depois do jogo com a nossa análise da partida e tudo do vestiário colorado. Então fica ligado aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Até daqui a pouco, tchau!